Hoje aqui eu quero falar brevemente sobre dois princípios que são complementares e diametralmente opostos ao mesmo tempo. É a fé para alcançar objetivos e até mesmo transformar os nossos pensamentos, e como também, quando alcançamos alguns desses objetivos, eles também podem estar relacionados a uma fantasia ou a criação de algo não necessariamente real. E também, a contrapartida de tudo isso é que, ainda assim, e mesmo que não se viva uma realidade daquela atingida em um nível interno, ela pode, ainda assim, produzir algo substancialmente positivo e que transforme a nossa realidade. Estamos aqui no livro verde, o livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, capítulo 4.4, Transformando Pensamentos. Vamos fazer algumas leituras aqui. É um capítulo bastante interessante, que começa com desprogramar características negativas, criações e o mal do mundo, devoção, nível zero, e aí chegamos aqui no Transformando Pensamentos. Vamos dar uma lida aqui. Temos assim: se algum método ou terapia trouxe resultados positivos, seja em nível emocional, físico ou psicológico, isso só foi possível porque a pessoa teve a atitude mental de acreditar nele. Ela teve fé que procurando determinada teoria, terapia ou tratamento, ela ficaria bem. A maioria das pessoas vai ao psicólogo, ao psiquiatra, ao analista, ao terapeuta para que consiga desenvolver sua capacidade de acreditar em algo. Essa é uma verdade impossível de contestar. Se um resultado positivo pode ser alcançado por meio do que é científico, normal ou aceitável para os parâmetros gerais da sociedade, que há de errado em acreditar em algo que possa proporcionar resultados semelhantes ou até mesmo melhores, mas que difere das definições usuais, aceitáveis e conhecidas. Se tudo é uma questão de crer, não importa se existe realmente tudo o que alguém possa perceber, descrever ou definir como proveniente de sua vida espiritual. Esse é o ponto que nós vamos desenvolver daqui a pouco. Se alguém crê em algo que lhe afaste do mal, das mazelas, das doenças, do caos, enfim, da vida mundana, isso se transforma em algo extremamente positivo para a sua vida. É um fato sabido que criamos nossa vida, nossa dimensão de vida, a partir daquilo que conseguimos imaginar, pensar e externar. Isso é mais ou menos aquilo da aproximação do nosso ideal, né? A nossa dimensão de vida. Lembrem que nós ressoamos, nós aproximamos e ao mesmo tempo afastamos aquilo que precisamos de alguma maneira, seja isso por um padrão mental, por um padrão familiar, por aquilo que nós temos afinidade, por aquilo que nós não entendemos ainda do que nós precisamos de fato. Tudo isso cria a nossa dimensão de vida, nos aproxima ou nos afasta de grupos, de até, vamos chamar assim, egrégoras ou até mesmo de hierarquias por conta dessa nossa afinidade total. Essa afinidade total, ela pode ser definida muito por aquilo que nós carregamos pelo nosso inconsciente, e isso entra tudo isso que eu estava falando antes, mas também entra muito daquilo que nós queremos mudar e aproximar na nossa vida. Então, quando acreditamos em algo e criamos nossa realidade, todas as nossas necessidades se transformam para se adequarem a ela. Vamos repetir. Quando acreditamos em algo e criamos nossa realidade, todas as nossas necessidades se transformam para se adequarem a ela. Aproximamo-nos do nível desta criação, exista ela definitivamente para outros ou não. Esse é o fundamento da criação mental. Não estou falando propriamente aqui em atrair bens ou na satisfação dos desejos pessoais, pois isso se conseguiria segundo os parâmetros usuais da humanidade e da personalidade. Estou falando da criação mental que atrai a vida interna e a alegria, mesmo que aparentemente não sirva para satisfazer a qualquer necessidade básica. Mas isso também pode sim servir para atrair aquilo que seja o necessário. Quando nós utilizamos esse mesmo padrão de criar, de entender a vida, de entender aquilo que nós necessitamos de fato, como também uma forma de criar uma melhor forma de viver, uma melhor forma de estar e ser no mundo. Então, isso é bem importante da gente analisar. O fato é que somos afetados pela maneira como pensamos, sentimos em nosso ser os efeitos de tudo que colocamos em nosso pensamento. O mundo no qual vivemos e entendemos é o mundo que criamos com o nosso pensamento.
Apesar de que exista muitíssima fantasia nos relatos daqueles que se denominam espiritualistas, se uma pessoa está se sentindo bem e feliz em seu mundo criado, já está melhor que outra que não criou seu mundo e precisa de uma série de antidepressivos para viver um mundo ilusório de inveja e de insatisfação. Num propósito real aqui que é ensinado no Meditação Livre, o nosso método aqui, a gente fala que a meditação pura ela serve para nos aproximarmos de nós mesmos, né? Para encontrarmos aquilo que nós somos. Ao mesmo tempo, enquanto nós estamos na meditação, o que nós vemos? Nós vemos as nossas sombras, aquilo que precisamos mudar, e muitas vezes podemos sim entrar em umas dimensões além da dimensão normal de ser humano. Bem, aí entra muitas vezes o que pode ser uma falsa memória ou mesmo aquelas imagens de acordo com o que eu percebo, leio, vejo e tenho certa afinidade. Quando entra a falsa memória? Quando às vezes nós temos uma imagem de uma lembrança que não foi propriamente uma lembrança, mas ela foi uma montagem de algo que foi necessário para nós termos um entendimento ou suportarmos determinada situação. Isso é um termo bem conhecido da psicologia, da psicanálise, que a gente precisa também ter um certo conhecimento. Então existem sim as falsas memórias, quando nós vamos rever uma determinada situação e aparece a nossa memória de algo que às vezes nunca existiu. Outro ponto é quando nós fazemos a meditação, que aí ela extrapola o limite, digamos assim, o limiar do estudo da personalidade e ela entra numa questão de entendimento de outros níveis ou outras dimensões. Quando nós fazemos isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, sim, uma aproximação e uma afinidade. Primeiro, com aquele nível que nós estamos vivendo, seja esse nível de escassez, o nível de abundância, seja lá o nível que for. E também o nível daquilo que nós estamos percebendo, de certa forma, nos sintonizando. E isso pode ser o quê? Bom, se eu assisti um vídeo, se eu li um livro, se eu vi um filme, eu estou com a minha mente, com a minha emoção, eu estou centrado naquilo que chamou a minha atenção. Então, eu posso ter sim algumas imagens, alguns sonhos até, relativos àquele nível. Isso é um nível de fantasia ou de realidade? Bom, no primeiro momento não sabemos, porque está associado a esse registro que nós tivemos de acordo com aquilo que nos chamou a atenção. Nós guardamos isso e vamos viver uma realidade de acordo com aquilo ali. Para sabermos se isso é uma realidade ou não, aí nós temos que ir mais a fundo dentro de nós mesmos. É por isso que, muitas vezes, e aí vem a solução dessa questão aqui, por que ela foi trazida para esse momento, a solução sempre vai ser aquilo que nós chamamos de reclusão ou recolhimento. A reclusão, o recolhimento, é o amadurecimento que nos traz sabedoria. Como que ela funciona? Bom, nós vamos precisar de momentos mesmo de vida. Quando nós entramos aqui no Moentian, nós temos ali a parte da iniciação, e é sempre falado assim para a gente fazer um certo jejum, né? Diminuir certas alimentações. Esse jejum, eles podem também ser um jejum de ideias, um jejum de filmes, um jejum de vídeos, um jejum de certas coisas que nós sempre fazemos e que, de certa maneira, molda aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós vivemos. Por quê? Porque estamos em afinidade com algo que pode não ser necessariamente aquilo que nós somos realmente. Então a reclusão é um jejum de observação, é um jejum de colocar para dentro determinadas informações que podem estar interferindo naquilo que realmente somos. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa também de certas técnicas, como, por exemplo, aquela escrita, né? A canalização do eu superior. É mostrar, é trazer à tona aquilo que nós somos. A escrita, ela realmente vai mostrando quem nós somos e quais partes do nosso ser são ali mostradas. E é muito recomendado que sejam analisados esses vídeos sobre a canalização do eu superior, sobre a reclusão e sobre o recolhimento como forma de um profundo autoconhecimento, para que a gente possa então entender o que é uma fantasia, o que é uma associação de ideias, quando vem uma falsa memória. E a falsa memória é uma coisa muito comum de acontecer. Ela acontece por conta de que realmente podemos associar algo ou criamos mentalmente uma história
que não seja necessariamente aquela história real vivida. É muito comum a gente ter essas memórias e até às vezes a gente pergunta para um familiar, para um conhecido, alguém que vivenciou uma mesma cena, se ela lembra daquele fato. As pessoas geralmente vão dizer que não lembram quando essa falsa memória existe. Não é porque a gente é o único que lembra, é porque às vezes ela pode não ter existido, mas foi uma necessidade de um momento de criar aquela informação. Esse outro nível, que é o da percepção em nível de outras dimensões de informações, que, por exemplo, assim, eu nunca falei de extraterrestres, mas a partir do momento que eu vi um vídeo X lá no YouTube, eu comecei a sonhar com extraterrestres. Eles são reais e vieram falar comigo, ou eles foram fruto da associação que eu tive com aquelas ideias, entende isso? Então, sim, muitas vezes nós vamos acreditar em algo relativo àquilo que nós vimos, ouvimos, mas não necessariamente de nossas experiências mais profundas. Esse tipo de questionamento ele vem aqui para nos trazer uma inquietação, né? No sentido de que nós precisamos investigar aquilo que nós somos e entender que o autoconhecimento ele só vem mesmo quando nós deixamos de lado aquilo que interfere no nosso ser. Para entendermos quem somos, precisamos primeiro de coisas que nos façam bem e nos retirem as amarras que nos prendem a padrões e a ciclos de impossibilidades de seguir adiante.